Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Giana Petrini, sou psicóloga, faço parte do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a meditação como ferramenta, de auxílio aos estudos. Quem vai estar participando hoje comigo é o professor Jorge Kinak. Estou enviando aqui para ele o convite. Daqui a pouquinho ele deve estar aqui conosco. A gente aguardar um pouquinho que ele já deve estar entrando. Não sei o que pode ter acontecido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olá! Que bom tanta gente estar aqui conosco hoje. O que pode estar acontecendo? Olá! Agora foi. Agora conseguimos. Olá, Jorge! Tudo bom? Tudo bom? Que bom te receber, que bom estar aqui conosco. Uma boa noite para todos vocês e obrigado por mais um convite. Que bom. Então, Jorge, eu tinha começado me apresentando, né? E gostaria que tu pudesse te apresentar para nós. Algumas pessoas, não sei se assistiram a primeira live, acredito que tem gente nova entrando, né? Então, se tu puderes te apresentar. Tá. Falar rapidamente, né, um pouquinho assim, é difícil, né, quando a gente fala, a minha primeira apresentação seria sou professor de yoga. Só que tem tantas visões diferentes de yoga que não ajuda a explicar muito, né? Então, Uhum. eu sou atualmente aluno da professora Lata Satish, que é de uma tradição de yoga dos professores Krishnamacharya e Desikachar. O meu estudo sempre foi um estudo na própria Índia, né? Minha formação foi lá, ao longo de várias idas para lá, para estudar dentro dessa visão de mente humana, que é o yoga. Então eu sempre associo, eu sempre procuro explicar, né, como um conceito que é mais próximo da nossa cultura, que é o conceito de psicologia. Então, o yoga trata disso, trata da mente humana e verifica como, de uma forma integral, auxiliar nos nossos processos de autoconhecimento, né, de Uhum. transformação, de amadurecimento. Então, eu trabalho hoje em dia formando pessoas nessa área e atendendo individualmente, né, o trabalho esse é sempre visto como sendo um trabalho individual e atendendo individualmente pessoas para ajudar nessa caminhada. Que bom, Jorge. Acho que eu tô com um pouquinho de delay, mas logo deve estar regularizando a minha internet aqui. Então, hoje nós viemos falar um pouquinho sobre a meditação enquanto ferramenta de auxílio, né, para os estudos. Os alunos estão retomando agora as aulas, então acho que é legal a gente poder falar um pouquinho para eles sobre a meditação, né? Eu sei que o assunto é bastante amplo, mas eu acho que vale da gente poder explicar um pouco para eles, assim. Nós falamos numa primeira live que a meditação é vista como um sentar e esvaziamento total da mente, assim, né? E algumas pessoas ainda têm esse conceito. E, e bom,
eu acho que esse conceito precisa ser esclarecido, né? Porque é difícil esse esvaziamento da mente, né, Jorge? Num primeiro Uhum. momento, ou para quem está começando, às vezes a gente se pega com um fluxo de pensamentos maiores, ainda mais agora com o uso excessivo das telas. Então, a gente acaba ficando mais desconcentrado. Algumas pessoas têm trazido tanto dentro do consultório quanto também na universidade, a dificuldade de concentração, a dificuldade de reter o conteúdo, né? E a gente tem visto assim que a meditação auxilia bastante nesse sentido. Hum. Então vamos lá. Eu costumo dizer que seria melhor a gente colocar dentro da visão que nós temos de meditação, colocar a meditação não como um esvaziamento da mente, mas como saber como encher a mente, ou Uhum, com o que encher. uhum, Né? Então, assim, ela trata, na verdade, de um relacionamento, ela trata de um vínculo com alguma coisa. Né? Como tu falou, assim, nessa questão de concentração, a nossa dificuldade, ela está, na verdade, em conseguir proteger o vínculo que foi escolhido, né, e não retirar vínculos. Né? Então a gente sabe muito bem que se, por exemplo, a gente passa por um período de namoro e acaba se frustrando com aquele namoro acaba e a gente começa a sofrer por causa daquele término, o processo mesmo vai mudar quando a gente conhece uma outra pessoa e a gente vê assim, meu Deus, estou muito mais feliz agora, se eu soubesse uhum. disso, teria terminado antes. Sim. Né? Então, Uhum, na verdade, o que a gente fala no yoga é de substituição. Né? É claro que inicialmente a gente pode olhar para isso como sendo ainda um pouco vulnerável, né? Mas assim, essa substituição que eu estou dizendo é no sentido de substituir confusões por clarezas, né? uhum, Assim, uhum, ignorâncias por conhecimentos, porque todo o processo interno nosso ele foi construído a partir de ignorância. Em que sentido? Quando a gente é criança, a gente não tem possibilidade de fazer escolha e nem tem clareza sobre o que é que deve entrar e o que não deve, né? A gente é uhum, uma esponja ali, né? Como dizem, uhum, vai recebendo, as marcas vão acontecendo e a gente não tem recursos para poder fazer com que esse processo seja diferente. Então, depois, como adultos, é que a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar em nós quais são as marcas que estão ali e a gente vai querer gerar transformações em nós. A partir de quê? A partir de uma compreensão, né, do que é um ser humano saudável, do que é ser feliz, esforços vão ser necessários e transformações vão ser necessárias. E cabe a nós. Né? Então a gente tem que aceitar todo aquele passado de ausência de capacidade de escolha, de estar recebendo tudo que existe ao redor no mundo e aquilo está sendo marcado dentro de nós. E agora, então, ok, agora me formei, estou com os instrumentos aqui, então agora é comigo e agora vamos ver que direção a gente vai. Então, o processo, na verdade, é um processo de escolha de direção, de capacidade de escolher os vínculos que a gente quer que seja fortalecido, né? Então, o processo de meditação, ele é um encher com algo que foi conscientemente escolhido, né, a partir de uma reflexão, a partir de um bom estudo. Né? Então, por isso, né, que quando tu me convidou para falar sobre esse assunto, e como a gente tem um tempo curto, eu uhum. pensei assim, não, já vou avisar desde o início o que vai ser, o que vão ser os três tópicos para de repente se eu estiver avançando muito, tu diz, Jorge, volta e que a gente tem que cumprir isso aí, né? Então, quais seriam os três tópicos para a gente poder falar, do meu ponto de vista, assim, sobre o processo de meditação? Uma das questões que eu acho interessante é quais são os grandes propósitos a serem realizados na vida humana. O segundo, as qualidades da mente, a meditação e o estudo, que é uma questão interna muito vinculada ali, né? Então, Uhum, primeiro, os quatro uhum, grandes propósitos, eu queria falar um pouquinho, depois sobre essas qualidades da mente e depois, como não poderia deixar de acontecer num tema como esse, dar um exemplo de sugestão de prática, né? Uma sugestão de prática formal também, porque durante muito tempo eu vou estar falando sobre algo que não é a prática formal, que é uhum, o que uhum, é a nossa relação com o mundo ao redor. E a meditação não pode estar desvinculada disso, ela tem que estar uhum, dentro de um contexto onde ela avalia o que é a minha relação com o mundo ao meu redor. Isso é um dos problemas hoje em dia, né? Hoje em dia a gente olha para a meditação como uma técnica, como se a uhum, gente pudesse pegar alguma coisa, usar aquilo ali, independentemente da minha base, do meu background, da minha compreensão, do que uhum, eu preciso.
e simplesmente assim, eu vou usar essa técnica vai funcionar, vai fazer bem para todo mundo e está resolvido. Não é assim, né? Então tem todo um contexto a ser compreendido para depois a gente verificar o que vai ser adequado colocar ali. Mas eu vou colocar um exemplo também de algo que eu acho que é mais assim universal aí para o ambiente do estudo e da escolha das profissões, né? Uhum, Eu acho que é uhum, uhum. interessante. Então, 3 tópicos, né? Os 4 grandes propósitos, as qualidades da mente e uma sugestão de prática. Tá bem. Tá bem, então. Acho que sim, né? Dentro disso nós vamos fazendo algumas abordagens e vamos fazendo trocas nesse sentido. O pessoal que estiver junto conosco, que tiveres dúvida também, podem colocar, a gente está à disposição, né? Para poder responder. Queria acrescentar que de início, enfim, fiquei focada aqui na nossa entrada. Queria também trazer para o pessoal que logo deve estar entrando conosco uma estudante de psicologia que também pratica meditação, né? Ela também é nossa estagiária do NAP, então a Josiane deve estar entrando logo conosco, então daqui a pouco devemos estar aí com uma terceira participante que vai trazer então também as reflexões dela e como ela vem utilizando a prática para, como tu disse, né, Jorge, dentro de uma das esferas, também poder se concentrar, reter melhor o conhecimento, né, e poder ter melhores resultados nesse ponto também. Sim, exatamente. Queres começar? Então, assim, eu posso introduzir um pouquinho o assunto, vou tentar até Uhum, resumir, assim, para sobrar bastante tempo depois para o resto, né? Porque pelo menos eu boto ali um pano de fundo para a nossa conversa depois. Então, primeira questão, né, sobre esses grandes propósitos, eu digo assim, ó, a gente vai ter que, se a gente quer estudar, se a gente quer ter uma mente que vai funcionar direito, e o estudo, digamos, é um processo, digamos, refinado, né, ele traz uma exigência grande para a mente, ela tem que ter várias qualidades ali para poder fazer um processo de estudo e de retenção de conhecimento, de análise, né, tudo isso exige bastante uma qualidade mental favorável, né? A gente tem que pensar assim, as coisas ao redor têm que estar razoavelmente equilibradas. uhum, Né? Ou seja, vamos sair assim desse ambiente de fora e ir entrando para dentro, né? Porque a gente não uhum, tem como estar uhum, completamente isolado. Se eu quero estudar e eu recebo uma péssima notícia, eu não vou conseguir estudar. Vou ter que lidar com aquela notícia, acalmar depois, e aí penso talvez no outro dia começar a estudar. uhum, Então a uhum, gente tem toda uma vulnerabilidade, um vínculo, né, importante ali com o ambiente ao nosso redor. uhum, E aí entra essa questão desses 4 grandes propósitos da vida humana que o yoga traz, né, que é um deles tem a ver com a questão de um relacionamento saudável com o mundo, uma ação saudável no mundo. Isso tem a ver com a nossa realização profissional, né? sim, Por mais que principalmente eu acho que nós homens a gente tenha sofrido durante muito tempo com essa ideia de que trabalha para ganhar dinheiro, uhum, né? uhum, E isso é muito limitante, né? Isso uhum, restringe demais, isso é uhum, medíocre, né? uhum, uhum, Aos uhum, poucos a gente vai olhando assim, não, o que eu quero é poder oferecer algo que eu tenho em mim ali, que eu uhum, gosto, e uhum, portanto, se eu gosto de fazer, eu vou fazer uhum, talvez mais rápido e mais bem feito, e daí vai uhum, sobrar para o outro. uhum, Então eu uhum, ofereço aquilo que uhum, sobra, uhum, né, e o outro pode me dar alguma coisa em troca, porque para ele sobra outra coisa que para mim está em uhum, falta. uhum, Né? Então eu vou ver como é que é, o que eu posso oferecer para o uhum, mundo, né? Como é que eu vou me realizar profissionalmente nas minhas relações, portanto, a partir daí. Então isso é um dos primeiros uhum, aspectos, né? Essa realização que vem do tipo de ação que a gente faz no mundo. O segundo aspecto, aí sim tem a ver com uma questão também de recursos, né, materiais, né, que é isso, eu preciso de segurança, eu preciso de alimento, eu preciso de uma casa, né? uhum, Eu preciso de uma estrutura material para mim poder levar a minha vida. Então, esse é um segundo aspecto ligado a essa realização, né? Sem isso, eu não vou poder buscar as outras coisas, né? Se eu não tenho uma condição mínima de acesso à alimentação, a uma casa, eu vou ter que uhum, estar lutando, né, para essas condições uhum, básicas, não vai sobrar para o resto, né? uhum, Isso vai ser uhum, muito triste, né? Então a uhum, gente tem que uhum. trabalhar como sociedade até para poder O, oferecer isso para todos, né? o que interfere diretamente no primeiro ponto que tu estavas trazendo, né? Exatamente. Né? Uhum, Eles se relacionam muito esses 4, né? O uhum, terceiro é o desfrute,
que tem a ver com a questão do lazer, do prazer, que é como eu me relaciono com o mundo, podendo desfrutar da beleza, do que é agradável, né? Porque ele tem isso para oferecer também, Uhum. e também é uma parte da vida humana extremamente importante. Sem ela, né, a gente não vai estar valorizando algo que está ali pronto, essa beleza, né, que faz até com que a gente possa olhar e dizer assim, meu Deus, eu nunca conseguiria fazer alguma coisa parecida com isso que está aqui, por mais que eu Uhum. me ache o cara, eu Uhum. sou um nada perante isso que está ali ao meu redor, né? Então, por mais que a gente ache que está avançando muito, que a gente é muito inteligente, na verdade tem coisa muito mais inteligente já pronta, foi feito muito antes da gente, né? Então esse desfrute ele tem um papel, esse olhar, esse ter essa alegria de desfrutar das coisas que são sensoriais, e esse desfrute pode ser de uma forma muito saudável e tem uma importância muito grande também na realização humana, né? O Essa que alegria, né? também, perdão, o que também pode estar ligado diretamente com a meditação, né? Também, também, né? Quando eu E eu consigo olhar para digo, esses aspectos, né? E quando eu consigo meditar sobre isso também. uhum. Eu posso tornar qualquer um desses elementos um objeto de meditação. Eu posso olhar para Uhum. eles e pensar, deixa eu entender essa esfera, né? Deixa eu refletir sobre isso e deixa eu tentar sentir isso, como é que isso está dentro de mim, né? Então a meditação ela pode ter um papel de ser um processo de meditação ligado a um conhecimento específico, a um ensinamento específico, e ver o quanto aquilo está realizado em mim, o quanto eu entendi aquilo e realmente reconheci a importância na minha experiência pessoal, né? Então a gente Exato. pode trazer como tu está falando, eu posso associar a Uhum. meditação com cada uma dessas coisas que a gente está abordando aqui. E no quarto ponto a gente tem o desenvolvimento de conhecimento, né? Então o desenvolvimento de conhecimento é considerado também um dos grandes propósitos, uma das grandes realizações da vida humana, né? E ela está em último lugar porque ela é considerado sim o ápice, ou seja, eu conhecer sobre a natureza do ser humano, eu conhecer sobre qual é o sentido da vida, isso é uma busca do ser humano, é algo que a gente vai estar atrás, enquanto a gente não minimamente solucionar isso, a gente vai estar com medo, a gente vai estar ansioso e vai Uhum. sentir que tem alguma coisa muito fundamental também faltando. Então esses são os quatro pontos. Para quem já ouviu falar um pouquinho sobre essas questões, ou quem tem interesse em buscar alguma informação sobre, isso é colocado como sendo Dharma, Artha, Kama e Moksha. São palavras que são usadas dentro da língua original onde isso aparece, né? Então, essa ação no mundo, né, essa forma de me relacionar com outra contribuição que eu tenho para dar, a obtenção de recursos que eu preciso para poder levar a minha vida, o desfrute, o lazer, né, e o desenvolvimento de conhecimento. Então, se a gente começa a perceber que tem um desequilíbrio, tem algumas dessas coisas que elas não estão presentes hoje na minha vida, eu não vou estar bem, né? Então, eu preciso de um mínimo de estrutura física para mim poder sentar e, olha, agora eu estou tranquilo, eu me alimentei e eu agora posso sentar aqui na minha cadeira e posso Uhum. começar o meu estudo, como eu posso começar a ler um livro, né? Eu preciso saber que está tudo bem com a minha família, Uhum. né? Uhum. Ou seja, assim, essa questão de esse primeiro ponto, que é o ponto de realização profissional, ele também envolve a questão do cuidado com a família, de como é que a gente está se relacionando com os outros e oferecendo também um cuidado para os outros, né? Uhum. Isso, se isso também está razoavelmente bem. E também se eu também tenho o meu momento de lazer, o meu momento de desfrute, né? Uhum. Então, assim, a minha mente ela está recebendo essa nutrição, esse cuidado está acontecendo com relação ao mundo ao redor, com relação a esses propósitos. Também me voltar agora ao conhecimento é possível e a minha mente vai ter mais harmonia, ela vai ter mais condições de exercer essa tarefa que é um refinamento, é um ápice de um processo que exige vários outros cuidados para que essa harmonia esteja ali presente, né? Tu estavas falando, né, desses momentos em que a gente precisa das pausas, né, em que a gente precisa das áreas verdes. A gente fala muito para os alunos das necessidades de colocar na sua rotina, nos seus cronogramas, enfim, na sua organização diária, a importância de se colocar as áreas verdes. E é Uhum, justamente um dos pontos que tu está trazendo agora, né? Então, uhum, estou linkando para o pessoal que é universitário, que está aqui conosco, né? Justamente isso que tu estás trazendo.
temos uma outra linguagem, mas falamos da mesma Sim, forma e falamos do são mesmo coisas, objetivo. coisas universais, né? A gente vai Uhum, vendo uma estrutura ali que às vezes vai nos uhum, ajudando, assim, de uma uhum, outra visão, mas que daqui a pouco, quando a uhum. gente vê, tá encaixando muito bem, né? Exatamente, exatamente. Então é bem importante, assim, né? Se a gente, às vezes a gente não percebe, por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu quero que a minha mente consiga estudar, né? E a gente tem essa cobrança, mas a gente não olha para o quanto a gente está cuidando de todo esse ambiente para Uhum, que ela, por estar tranquila, por estar em mais harmonia, naturalmente, né, ela pode responder dizendo sim, eu estou pronta aqui para estudar à tua disposição. uhum, Né? Porque, na uhum, verdade, essa capacidade de estudo ela não vai acontecer por uma imposição dentro de uma situação de muito desequilíbrio. Né? Eu tenho que levar sim. em conta esse ambiente e aí a mente vai então dizer assim, agora eu estou disponível para isso, porque o ser humano quer isso, o ser humano quer conhecimento, Uhum, ele precisa, mas se tem alguma outra coisa emergencial, algum outro desequilíbrio, a mente vai reclamar. Né? uhum, uhum. Se nós Então esse é estamos o... infringindo as nossas necessidades básicas, né, Jorge? Uhum, exatamente. Né? Então, e aí a gente entra numa questão aqui que eu vou vincular com as questões das qualidades mentais, né? Porque assim, ó, mesmo quando a gente fala em termos de lazer, em termos de relacionamento com o mundo ao redor, com a família, com a profissão, a gente pode dizer assim, pode sim acontecer de ter uma forma de se vincular com isso que é saudável e uma forma de se vincular com isso que ainda não é saudável. Né? Por exemplo, Uhum, tem várias situações, por exemplo, de que a gente considera assim, o meu lazer é fazer tal exercício físico. Né? Porém, se a gente vai olhar, aquele exercício físico, ele esgota a gente completamente. Né? A gente tem o que ali? A gente tem um abuso dentro daquele tipo de uhum, esforço. Né? Ou dentro de um relacionamento, né? Um relacionamento que não é um relacionamento saudável. uhum, É um uhum, relacionamento onde tem muita manipulação, ou um relacionamento que alguém que só exige de mim, mas também não me oferece nada, não tem uma troca, não tem uma qualidade, é um relacionamento mais abusivo, né? Aquilo também não vai ser bom. Então eu preciso conseguir entender também como enxergar melhor as qualidades dentro dessa minha ação no mundo, dentro desses meus relacionamentos, dentro do meu lazer, né? uhum, Então, aí é interessante uma compreensão de três aspectos que o yoga coloca, que é a gente divide todas as coisas que existem e, portanto, também a mente, em três principais atributos, três principais qualidades. Um deles é a qualidade de clareza, outro é a qualidade de movimento e outro é a qualidade de torpor ou peso. Então, a gente tem uma primeira qualidade, que é essa primeira qualidade que é necessária para o estudo e para a meditação, que é a mente ela ter a qualidade de leveza, clareza, bem-estar. Esse é o primeiro elemento que a gente coloca. uhum, Isso é chamado dentro do yoga de sattva. É uma qualidade, é uma das qualidades mentais, é uma das qualidades que constituem a nossa mente. Ela, em certos momentos, ela está presente. Todos nós, em algum momento, a gente sente, estou me sentindo tão leve hoje, está tão uhum, fácil de refletir sobre tal assunto. Isso é quando essa qualidade ela vem e ela fica preponderante. Isso às vezes acontece com todos nós. Tem uma outra qualidade que às vezes vem e surge, que é uma sensação de obscurecimento. Parece que mesmo se a gente tentar refletir sobre uhum, alguma coisa com muito esforço, não sai nada, a mente está uhum, preguiçosa, está pesada. uhum, uhum, Tá? Então uhum, esse é outro elemento. E tem uma outra qualidade que às vezes surge também, que é de uma inquietude ou de um movimento. Né? Eu não consigo ficar numa coisa. Eu quero ir para lá, quero ir para lá, eu não consigo parar. Né? Então, diga. Estava justamente relembrando, né, sobre essa semana, sobre algumas colocações que a gente, que eu acho que de forma geral a gente também está escutando, ah, que são, assim, conceitos mais relacionados à ansiedade, assim, né, Uhum, do fluxo intenso de pensamentos, uhum, né, e da sim, gente estar com, de não conseguir sentar, né, então eu não estou conseguindo sentar para estudar, eu não estou conseguindo fazer essa organização, porque acabo
Enfim, como nós conversamos em outro momento, assim, né, Jorge, acabo fazendo outras atividades que justamente são atividades assim em que eu vá me movimentar e não consigo me concentrar, não consigo parar, né, para me concentrar e ler o material que eu preciso, ou assistir o que eu preciso, enfim, né, Uhum. para estudar. Exatamente. E aí entra, né, entendendo um pouquinho isso, assim, dividindo dessa forma simples nesses três aspectos, entra uma capacidade de reflexão sobre o que eu faço, o que está presente no meu dia a dia, ou a forma de se relacionar no meu dia a dia que promove um desses três. Né? Uhum, Por exemplo, quando eu faço a escolha do filme que eu olho, da pessoa que eu vou procurar para conversar, da uhum, música que eu vou escutar, do exercício físico que eu vou fazer, o que está promovendo essa qualidade que eu preciso para o meu estudo, porque se o meu estudo agora é o meu propósito, se isso está claro para mim, essa qualidade de leveza, de bem-estar, de clareza, ela precisa estar ali à disposição. Então, se eu vou sair para correr alguns bons quilômetros e vou exceder no que é a minha capacidade, eu vou voltar para casa e a minha mente ela não vai estar uhum, boa para estudar. uhum, Né? Talvez se eu tivesse dado uma caminhada, né? Claro, isso depende de cada pessoa. Estou dando um exemplo aqui brincando, uhum, né? Mas eu vou ter que ver algo que realmente tenha como efeito ou reduzir aquele torpor que eu tenho percebido que está muito presente, ou reduzir aquela agitação que eu tenho percebido que está muito presente. Ou seja, que obstáculo é esse que está aparecendo sempre quando eu vou estudar? Porque esse obstáculo ele não é só do estudo, né? Ele é do que está sendo alimentado o dia inteiro. sim, É sim, claro que tem diferenças de personalidade e tudo, mas eu tenho que identificar melhor isso. Talvez esteja escolhendo coisas que estejam, sem eu perceber, aumentando ainda mais os obstáculos, uhum, uhum, né? Então essa capacidade de fazer escolhas a partir dessa percepção, né, do que essas escolhas que eu faço estão gerando na minha mente. uhum, Né? E aí eu vou por essa similaridade, né? Eu vou percebendo assim, o que me gera uma sensação de mais leveza, o que diminui esse torpor, o que diminui essa agitação, é isso que eu quero. uhum. Tô Né? entendendo que precisa de uma organização, né? De uma organização de vida, assim. E Uhum, de uma organização mental, de uma organização de várias esferas da vida, de um certo equilíbrio, exatamente. Yeah. para que a E gente não, então possa ingressar na meditação e poder fazer e poder utilizar ela com os frutos que realmente ela tem para trazer. isso. E não como uma máquina, né? Porque eu estou falando isso Uhum, assim dentro dos prazeres que eu tenho, dentro das coisas que eu gosto, dentro das uhum, pessoas que eu uhum, gosto, uhum, dentro da, uhum, né? Então, dentro disso eu posso olhar para isso e verificar o que que eu posso nutrir agora, né? Olhando para algo que sim é bom para mim, que uhum, uhum, me uhum, agrada, que me uhum, realiza, mas olhando a partir desse viés, sabendo de qual é o meu propósito e o que me equilibra mais, né? Porque meditação e estudo, nesse sentido, são muito próximas, tá? Porque eles estão usando o melhor que a mente tem a oferecer, o estudo e a meditação. Então, os dois, eles são a cereja do bolo, assim, né? Ou sim. seja, eu tenho que ter preparado alguma coisa para Uhum, poder desfrutar daquilo ali, né? Então, é nesse sentido que a gente vai ter que entender que essa qualidade que a gente chama de sattva, que é esse bem-estar, essa clareza, essa tranquilidade, né, ela vai exigir esse cuidado. Se eu estou cuidando da mente, se eu estou olhando para ela, entendendo que ela reage mal a certas características, a certas atividades, eu vou poder ter mais consciência e me preparar mais para esse processo. E se eu estou conseguindo entender mais isso, quanto mais eu vou entendendo, quanto mais eu vou podendo fazer algumas escolhas, assim, eu vou podendo então parar e perceber que o estudo funciona ou que a meditação funciona. é se Porém, a observar, gente, né, diga, Jorge? Perdão. sim. É se Lá, observar. lá a live, por exemplo, dá essa agitação, esse estímulo. Assim, a gente tem que acabar em uma hora. Assim. Pode falar. Pois é, senão eles nos tiram. Então, estou retomando aqui. Sim, eu acho que tu tá trazendo sobre se observar, né? E não é que necessariamente eu não possa fazer um exercício ou não possa fazer uma atividade que necessariamente me agite, mas talvez eu precise colocar ela em outros momentos, talvez nas férias, né? Ou talvez num período maior de férias,
né? Que aí, Sim. bom, eu não vou estar com esse propósito, eu vou estar com o propósito de aproveitar as minhas férias, né? Eu De descubro como fazer. equilibrar melhor isso, né? Exato. É. Então, e aí quando isso vai começando a ser colocado, a gente pode então começar a pensar, ok, então, mas mesmo assim, o estudo e a meditação são atividades diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha no tema, né, da live de hoje, né? Então, como é que eu uso a meditação para me ajudar nos estudos, né? Então, usar a meditação, né, como um processo que me auxilie nos estudos, uma das formas talvez seria, por exemplo, se eu pensar e qual é o propósito do meu estudo, como tu falou lá no início, né, pegando essa Uhum, linha, né, ou seja, eu quero ser, né, professor de yoga, no meu caso, vamos pegar. uhum, uhum. Então, e quando eu digo assim, eu quero ser professor de yoga, bom, eu tenho uma desgraça na minha frente, né? Porque professor de yoga não é aceito socialmente, é algo não, ninguém sabe o que é ser professor de yoga, quase. O que mais se vê em mídia é um monte de postura física e desenho de habilidades de flexibilidade e força, infelizmente. Né? Então, ou Uhum, seja, eu tenho na frente alguma coisa que não é reconhecido socialmente, né? O yoga, a visão de yoga moderna é muito diferente do que era aquela visão, por exemplo, que os meus professores me passavam e que me passam, ou como a Índia enxergava isso, que era um processo de autoconhecimento. Né? Então eu vou ter que passar por diversos desafios ao longo desse uhum, processo. Mas se está claro para mim que tem alguma coisa ali que me apaixona, né, uhum, e que eu quero poder falar também sobre isso, eu quero poder usar aquilo para mim e auxiliar outros a usarem aquilo, eu vou ter a paciência e o vigor necessário para poder ir passando por esses obstáculos para poder desfrutar do que aquilo tem para me oferecer e do que eu tenho para oferecer para os outros. Né? Então, se eu estou realmente consciente desse benefício, se eu estou consciente de que esse é o meu propósito e eu enxergo o que aquilo tem para oferecer, os esforços vão vir. Né? Então a gente pode inclusive usar a meditação para esclarecer isso, porque às vezes a gente tem uma certa conclusão ali na nossa cabeça teórica, mas que a gente não conseguiu sentir de verdade, enxergar de verdade aquilo. Então a gente parar, por exemplo, para meditar, pode ser parar para enxergar melhor o que eu tenho para desfrutar com a conquista daquele propósito. Enxergar o porquê eu estou nutrindo isso, por que eu quero fazer esse esforço. Né? Então, eu preciso dedicar tempo para isso. Deixa eu parar, deixa eu tentar sentir, porque meditação é como se fosse um estudo sentido. Né? Um estudo que eu quero sentir na carne, eu quero parar, eu quero ficar mais quieto, eu quero poder sentir o que seria eu poder desfrutar desse propósito, né? O que isso traz para mim? No momento que eu sentir na carne, que é a meditação, o que aquilo vai trazer para mim, eu digo sim. Eu vou fazer os esforços, independente do tempo que isso levar, eu vou nessa direção. Porque ficou mais claro que é isso que eu quero. E às vezes a gente precisa parar para fazer isso. Né? E eu acho que isso é um dos maiores motivadores, né? Por exemplo, se eu sei realmente que o meu propósito está claro, eu sei o que uhum, eu vou conquistar com isso e o que as outras pessoas vão conquistar, porque se eu estou realmente me dedicando ao que é o uhum, meu melhor, vai ser bom para todo mundo, uhum, né? uhum, Então, eu sentindo essa força, enxergando melhor isso, né? A meditação é isso, eu conseguir enxergar melhor alguma coisa que ainda não ficou bem claro. Eu dar tempo para poder enxergar e poder sentir melhor aquilo. Então, o parar para escrever sobre isso, para ler, inclusive, às vezes, biografia de pessoas que fizeram esse caminho que eu estou querendo fazer, para que me inspire, para que eu enxergue esse objetivo, né? uhum, Então, uhum, esse é um uhum. ótimo processo de meditação. Aí depois eu posso falar um pouquinho, assim como formalmente a gente pode preparar um pouco isso, né, etapa por etapa. Mas eu acho que o grande conceito de meditação, sobre o qual eu prefiro falar, é esse: é eu sentar para olhar melhor para esse propósito, que é por enquanto só uma ideia teórica, mas que eu preciso sentir na carne, eu preciso saber tudo aquilo que isso tem para oferecer, para que eu possa então me movimentar naquela direção. Ali ela vai estar muito relacionada com esse esforço, com esse movimento, e ela vai me dar energia para isso. Jorge, nós temos uma pergunta que eu acho importante a gente poder colocar ela agora, né? Porque está dentro do que nós estamos falando.
Uhum. Pelo que eu entendi, e tô conseguindo ler aqui, o nome da pessoa se chama Fernanda, e ela está nos trazendo que ela está achando ótimo até agora, e trouxe que, mas eu penso que ter uma vida emocional equilibrada para poder estudar nem sempre é possível. E nesses cenários, teria alguma sugestão? Eu não sei se vocês vão abordar isso depois. Eu acho que é uma pergunta Uhum. bem pertinente, assim, dentro do que nós Sim. estamos falando até agora. A vida emocional, ela tem, assim, por exemplo, ela tem questões externas, né, que independem da nossa escolha, e tem questões internas. O que que nos sobra? As internas, Uhum, né? Então, as externas, pode ser que a gente esteja numa situação que tem coisas que a gente não pode escolher. A gente vai ter que uhum, aceitar. Por exemplo, às vezes tem um contexto social, político que a gente diz, olha, isso aqui para mim é um absurdo, mas eu não tenho como mudar isso. Então, eu vou ter que verificar o que que eu posso fazer, o que me cabe e tentar fazer uhum, bem feito aquilo que me cabe, né? Então, eu vou falar sobre essa parte mais interna, né? Então, essa parte interna, as emoções, elas não estão dissociadas da questão toda do que são essas escolhas possíveis que eu estava falando, uhum, né? Ou seja, eu vou ter mais condições de processar minhas emoções, né? De pensar melhor sobre o rumo da minha vida, né? Quando eu cuidar dessa rotina, quando eu trouxer esses cuidados uhum, de como eu faço para minha mente ficar uhum, mais clara, e se minha mente ficar mais clara, essa mente ela é mais forte, no sentido de ter mais uhum, uhum, capacidade de lidar com o desafio que aparece, né? Então, quando a minha mente está muito vulnerável, muito fraca, se eu não estou cuidando do que é possível cuidar, ela é uhum, uma mente que ela não consegue, ela não vai conseguir dar conta de si, ela vai ficar escrava do outro, uhum, né? Então, o uhum, processo do yoga, eu costumo dizer que ele é um processo que tem um aspecto de revolucionário, né? Eu tenho que ter mais condições para realmente eu ir na direção daquilo que eu acredito e não daquilo que externamente foi colocado como sendo a direção. E esse processo é um processo solitário sempre, para todos nós, em algum grau, Eu né? acho que isso que tu tá colocando vem bem de encontro que em alguns momentos a gente traz também para a comunidade de forma geral, né? Que bom, os aspectos externos nem sempre a gente consegue controlar e na verdade poucas Uhum, coisas na vida a gente controla, né? Mas o que eu posso fazer a partir da situação que eu me encontro para eu me colocar em melhores condições para me sentir mais concentrada, para reter melhor, né, o conhecimento, para ir em busca do que tu, como tu traz, né, Jorge, o meu propósito. Então, uhum, bom, se de repente o horário que eu estou tentando me concentrar para estudar não tá sendo, tá tendo muita movimentação, e enfim, daqui a pouco eu posso mudar esse horário, repensar a maneira como eu estou estudando, repensar como eu posso ter um pouco mais de privacidade, se preciso dessa privacidade, né? E como uhum, posso buscar isso, assim. Então, acho que o que tu está trazendo é a gente poder dançar dentro desse contexto, que sim, que são contextos que nem sempre são os ideais, né? E principalmente uhum, nesse momento em que todo mundo, assim, os familiares e a casa está mais cheia, né? Pelo uhum. período que nós estamos nesse momento. Então, Yeah, acredito que é bem dentro disso que tu está trazendo. sim. A gente pode pensar mais ou menos assim, numa situação bem pessimista, pensar assim, eu estou dentro de uma prisão de 4 metros quadrados e eu vou ter que passar 10 anos aqui, né? O que que eu vou fazer? Se tiver muito claro para mim que talvez eu tenha que tolerar durante aqueles 10 anos isso, mas depois eu quero liberdade, e eu quero conseguir desfrutar da minha liberdade, mesmo no momento de profunda restrição, eu devo pensar o que eu faço dentro desses 4 metros quadrados aqui, que vai me permitir, quando eu sair daqui, desfrutar da minha liberdade, Uhum, né? uhum, Então, entra isso, né? Só para dar um exemplo uhum. Prático. assim, né, prático assim nesse sentido, né? Então, olhar para aquilo como sendo bom, qualquer situação é uma situação que a gente tem que olhar como temporária. E eu tenho que pensar Uhum, o que eu posso fazer dentro disso para quando essa situação começar a mudar, né? Ou seja, eu estou uhum, falando isso dentro, às vezes, de situações bastante limitantes familiares, ou responsabilidades que eu tenho que eu não vou conseguir fugir, situação de doença, várias questões às vezes limitam muito, né? E mesmo assim eu devo pensar dessa forma, como eu posso ainda proteger um certo espaço de amadurecimento e de responsabilidade aqui dentro, né? E, bom, e dentro de uma colaboração, por exemplo, em termos de processos formais, né?
o que eu poderia trazer dentro disso, né? Por exemplo, uma das coisas que, ainda mais nos nossos tempos agora, que a gente está muito parado, muito sedentário, mais do que já é um problema comum isso, né? Uhum. A gente tem que pensar assim, bom, é possível dar uma caminhada, é possível fazer algum tipo de atividade física equilibrada, harmônica, pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, pode ser uma prática de asana, que o pessoal conhece por prática de yoga, né, movimentos coordenados com a respiração, né. Eu sugeriria, por exemplo, hoje em dia, né, a gente tomar muito cuidar do nosso corpo, tendo algum tipo de caminhada, se for possível, fora de lockdown. Hoje eu fiquei sabendo, uma aluna minha de Franca me disse aqui, amanhã está começando o lockdown de novo, né? Então as coisas Uhum. estão ainda muito instáveis, né? Mas uma caminhada, se possível, né? E depois chegando em casa pensando, bom, uma caminhada que não me deixa sem energia, que foi equilibrada, que me deu um certo vigor, dependendo da minha condição física, e eu chegar em casa, por exemplo, eu deitado mesmo, eu fazer um movimento ali com os braços. Eu inalo, levo os braços para trás, exalo, volto os braços para o lado. Eu não consigo mostrar aqui, né? Então, assim, só, por exemplo, eu só Uhum. vincular um movimento do meu corpo, ou às vezes, por exemplo, eu tocar aqui no peito, eu inalo, abro os braços, exalo, recolho. Eu tentar fazer movimentos vinculados com a respiração, movimentos muito simples. Isso é um ótimo exercício, porque a gente está sempre muito desintegrado. Como tu falou também, a gente está ali em telas, a gente está ali muito em coisas abstratas. Então, eu tentar sentir o meu movimento vinculado à respiração me traz vida de volta. Uhum. Uhum. Então, eu posso fazer isso várias vezes por dia. Eu realmente acho assim que um movimento simples como esse de deitar no chão e inalar, levando os braços lá para trás e exalar voltando, e ir tentando cada vez fazer com que a respiração fique um pouco mais calma, um Uhum. pouquinho mais profunda. Faz isso 20 vezes de manhã, faz isso 20 vezes mais perto do almoço, faz isso 20 vezes no meio da tarde, faz isso 20 vezes no final do dia, né, vai ajudar a voltar de novo por uma sensibilidade, por uma calma, para a redução desse torpo da agitação. Deu uma trancadinha ou tudo bem? Deu uma trancadinha, perdão. Foi a minha internet Tá, mas aqui. fazer assim, fazer em vários momentos um trabalho onde eu vincule um pouco do movimento do meu corpo com a respiração é algo muito benéfico. Isso traz uma coisa que a gente normalmente na nossa cultura a gente não cuida. É Uhum. um movimento que integra, né, um aspecto muito sensível e concreto nosso, que é a respiração e o corpo, né? Isso tem um caráter já meditativo, não é a meditação em si, mas isso traz essa sensibilidade, essa experiência, essa âncora que a gente precisa, Uhum. né? E depois a gente pode, depois de fazer um pouco esse movimento junto com a respiração, simplesmente parar, mesmo sentado aqui como eu estou, né? E então tentar, sem movimento nenhum, que é um desafio maior, sem movimento nenhum, tentar melhorar a qualidade respiratória. Então eu tento, né? Inalar com calma, exalar com calma. E ficar atento, então, a cada etapa da respiração, dentro da minha condição, o que eu sinto que me dá mais tranquilidade e mais sensibilidade. Então, se guiar por isso, por tranquilidade e sensibilidade, sendo nutridas por essa condução da respiração, né? E Uhum. a partir daí, né, depois desse cuidado, a gente pode aí sim ir para a meditação em si, que seria, então aqui sentado agora, eu penso, o que é esse meu propósito, né? O que eu estou querendo realizar com aquilo? Mesmo que se for algo daqui a 10 anos, como eu falei da prisão, Uhum. né? Uhum. Esse momento ele vai chegar, né? Eu fiquei 25 anos sendo funcionário público, não era o meu grande desejo, né? Ano passado eu comecei a me dedicar completamente só ao atendimento individual através do yoga. Né? Por quê? Porque eu gosto tanto de yoga quanto eu gosto de filho. Então eu tive 3 filhos. Eu não podia apostar num trabalho só como professor de yoga, Uhum. né? Que era sempre foi a minha paixão. Mas eu sabia que aquilo, né, não era uma coisa que eu poderia apostar como sendo alguma coisa que ia me dar o recurso que eu precisava. Né? Então eu estava preocupado com filhos, preocupado com família. Então, assim, bom, eu vou levando a minha paixão, o meu estudo e vou levando um outro trabalho que me dá os recursos financeiros que eu preciso.
né? Isso também Então, e vem de levou encontro com a 25 anos. pergunta. Isso também vem de encontro com a pergunta que nós É. estávamos respondendo antes. Exatamente, né? Então essa paciência, né? Então, se eu usar minha meditação nesse momento final aqui para pensar nesse propósito, pensar que parece muito tempo, mas esse momento daqui a pouco é um momento presente, Uhum, né? uhum, Que nem no meu caso, daqui a 25 anos, né? Eu nem sabia que se em algum momento isso ia acontecer, mas eu queria nutrir aquilo igual. Eu já estava ensinando, já estava atendendo, né? Pô, durante pouco tempo do meu dia, mas já estava fazendo isso. Né? Agora, se em algum momento isso acontecesse, seria maravilhoso, e aconteceu. uhum, uhum, Né? Então, e a gente está ali nutrindo aquilo. Então, se isso está claro, se eu usar a minha meditação para lembrar disso, para sentir a uhum, presença disso, porque daqui a pouco vai ser presença, vai ser presente. Né? Só que vai depender do que eu fiz hoje comigo, ou seja, durante esse tempo anterior. uhum, Né? uhum, Então, se eu sei que é aquilo que eu quero, eu vou semeando aquilo. Eu uhum, continuo, eu desfruto também do que é possível desfrutar durante aquele período, uhum, continuo semeando, né? E talvez em algum momento uma coisa maior aconteça. Né? uhum, Então a meditação ela pode ser uma meditação que traga essa discriminação, né? De clarear melhor para mim o que é o propósito, porque ele é tão importante e que daqui a pouco esse momento vai chegar, uhum, né? E eu quero estar oportunizando isso dentro das minhas condições atuais, mesmo de forma limitada, ainda restrita. Eu estou semeando, como diz uhum. aquela música, né, que o Lenine canta, que não é dele, né? Eu sirvo alguém, né? Então, se seja Deus ou o diabo, eu estou sempre servindo alguém. Eu tô agindo, eu estou fazendo as coisas e aquilo está nutrindo algo. E parar de agir não tem como. Né? Sim. Então, que a minha ação e que a minha escolha nutram alguma coisa que se sustente ao longo do tempo. Uhum, E que me uhum. dê como resultado alguma coisa que quando chegar lá eu diga, que bom que eu vim nessa direção. Então, que a meditação me ajude a clarear isso para mim. Isso é definir os objetivos, né, Jorge, e a gente ir de encontro a eles, assim. Então, o que eu preciso Uhum, fazer neste momento para alcançar o meu objetivo, né? uhum, E, e aí, bom, indo bem de encontro ao nosso tema da live, assim, né? A uhum, meditação, ela vem muito nesse sentido. uhum, Ela vem muito a clarear, porque, bom, no momento em que a gente também para prestar atenção em uhum, qual é o nosso propósito e o que a gente precisa fazer, a gente também pode utilizar a meditação como um momento de pensar sobre como eu posso organizar melhor uhum, a minha trajetória para chegar até lá. uhum. Então, o que a gente vai só daí inserir, né, dentro dessa visão do yoga, é que vai ser importante a gente lembrar de ter preparado a mente para aquilo, porque se a gente preparou mais a mente, ela realmente está mais tranquila, ela está mais presente, mais sensível ali, a gente vai se dar conta de mais coisas. A gente vai estar mais em contato com a gente está mais perto da gente, então a gente tem Uhum, mais chances de enxergar melhor. Né? uhum, Então a gente uhum, sempre cuida para fazer o processo de reflexão após preparar esse vínculo, assim, cuidar da maneira como a mente vai estar para que a gente não conduza a tantos enganos ali. uhum. Sim. Pronto, acabei. Agora eu posso ficar tranquilo. Acabou de nos trazer o que em outros momentos a gente traz também, né, para os alunos da necessidade da nossa organização, assim, né, da nossa não de uma organização rígida, né, mas bom, daqui a pouco essa semana eu consigo organizar a meu cronograma, a minha rotina em um formato. Né? E aí a importância das áreas verdes, né? E aí a Uhum, importância da gente poder ter um tempo, sim, além das áreas verdes, porque, bom, daqui a pouco eu não quero incluir na área verde a meditação, né? Daqui a pouco eu preciso uhum, só assistir um filme, ou uhum, quero conviver, ou dentro do possível, ou conversar com a minha mãe, com o filho, com um amigo, né? uhum. Com pessoas que fazem parte. Então, isso também como nutrição, e é isso é super Yeah. importante tu estares trazendo, porque isso também é a nutrição, para que quando a gente for meditar, a gente possa ter mais espaço mental. Uhum.
E a gente vai estar muito bem nutrido, né, com boas Uhum, percepções, boas reflexões, porque a gente está vivendo aquilo ali ao redor, uhum, é que essas coisas são mais reais, a gente está em contato com essas esferas todas, né? E aí a nossa reflexão, o nosso momento de meditação, ele vai ter aprendido com isso, ele vai estar levando uhum, isso em conta. uhum, uhum. Tu E eu digo queres isso muito, partir? viu, Giana, só para uma questão, uma bem finalização, assim, porque ainda existe muitas vezes a ideia de que meditação é um processo de controle, um processo de Uhum, esvaziamento, uhum, né? uhum, uhum, E isso é muito perigoso até, porque isso, uhum, a mente ela é muito rica, a mente ela não serve para isso, uhum, uhum, né? uhum, Então é nesse uhum. sentido. E no que eu estava lendo, né, dentro do que eu estava lendo hoje, é super importante estar reiterando isso, porque nós já falamos isso numa primeira live, falamos isso no início da live de hoje. E, e bom, muitas pessoas trazem que quando elas vão meditar, elas não conseguem sentar necessariamente para isso, né? E aí, bom, vem aquele fluxo de pensamentos, e aí eu me agarro um daqueles pensamentos e desisto do processo, né? E aí levanto e vou fazer, porque daí eu lembro que eu tenho que fazer as compras do supermercado, porque eu lembro que eu tenho que organizar algum armário da casa, ou porque eu lembro que eu tenho que conversar com algum colega, com algum amigo, né? Justamente porque, bom, eu tô sem as áreas verdes, né? Ou tô com alguma das minhas áreas que são essenciais e que são importantes sendo suprimidas. Eu acho que Então, normalmente o que eu escuto, assim, Giana, dessa reclamação é porque a pessoa ela não está meditando em algo que faz sentido para ela. uhum, Esses dias eu atendi uma pessoa numa conversa rápida uhum, porque ela estava interessada em fazer um curso meu e ela me disse assim: eu não sei o que é esse ponto, esse objeto de reflexão. E por uma pequena conversa de meia hora que eu tive com ela, eu falei assim: mas tu há pouco me disse sobre o teu interesse em tal coisa, por que isso não se torna a tua meditação? E ela falou: eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque ela estava tão focada da percepção de que meditação era alguma coisa de atingir um certo estado ideal, ao uhum, invés de se preocupar com o que era aquilo que era a paixão da vida dela uhum, e uma paixão sábia, uma paixão que tinha sabedoria e discriminação, ela sabia o seu propósito, não tinha problema com relação a isso, né? Ela só uhum, estava separando as coisas, a meditação como se fosse algum momento que teria que chegar a algum estado mental uhum, incomum, né? E não a meditação como algo que ia te aproximar de uma coisa que é muito importante para ti. Se a gente olha a meditação como um momento de se aproximar de algo muito importante, esclarecer aquilo, normalmente a mente não foge tanto. Também. super importante isso que tu tá trazendo, né? Porque quando a gente está indo de encontro ao nosso objetivo e aquele objetivo ele é muito claro, né? Então, Uhum. bom, quero me formar em algum curso, né? E o quanto isso é importante para mim. E eu vou meditar sobre isso, é mais faz mais sentido para a pessoa, né? Uhum. Fica um tanto quanto até concreto, assim. Porque daí na meditação eu Tá. consigo me dar conta de várias áreas que eu posso e que estão nas minhas mãos para que eu possa organizar, né? Isso. E eu vou ficar muito feliz de ver isso, Uhum, uhum, né? Porque é algo muito palpável, é um desejo meu, né? uhum, uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Tu queres partir para a prática, Jorge? Que tu tinha Não, sugerido? a prática não é conduzida, não. Tá? A prática que eu falei era só o de falar teoricamente sobre ela, porque não tem como eu conduzir aqui. Acho que não faz sentido e vai tomar um tempo Ah, bom. também que. E eu Eu estava tinha esperando a entendido participação diferente. da. Eu estava Pois esperando a é. participação da. É Da Josi, né? Josi, isso, isso. Nós também estávamos. A Josi deve estar entrando. Eu sei que ela estava fazendo alguns atendimentos. Ela avisou que ia chegar um pouquinho mais tarde. Mas ela estava me trazendo quando nós conversamos mais cedo, assim, né, Jorge? E aí, bom, vou adiantando, assim, né, o que ela estava trazendo em alguns momentos que a gente falou hoje. E ela estava trazendo justamente isso, assim, o quanto a prática da meditação para ela fez todo sentido, não só para o estudo, porque ela é estudante de psicologia, né? Uhum. E a prática ajudou. Deixa eu ver se não é ela que está chamando aqui, só um instantinho. Não. E a prática ajudou para que ela
Acho que tá aqui. Ah, querida, ela tava tentando entrar, olha aí, ó. Que bom, Josi. Oi, Agora sim, Olá, querida, cheguei, que tudo bom. bem? Tudo tudo bom. bom? Eu vi Tudo. aqui um pontinho vermelho, eu vi que tinha aceitado o Jorge, e depois surgiu agora um pontinho vermelho, eu disse, "Ah, deve ser a É, Josi." eu entrei e saí algumas vezes, acho que deu alguma interferência na comunicação, mas Uhum. deu certo, estamos aí. Espero que não caia. Que bom, Tudo bem, Josi. Jorge? Tudo bom, Josi? Josi, nós Então, estávamos justamente, eu estava trazendo justamente para o pessoal, né, e também para o uhum, Jorge, assim, que está aqui participando conosco, sobre a nossa conversa hoje. Mas eu acho tão legal que tu possa trazer a tua experiência, né, porque em alguns momentos tu trouxe sobre o quanto a meditação te ajudou a estudar, mas tu também trouxe sobre o quanto te ajudou na prática na psico, né? sim, E aí tu sim, trouxe aspectos bem importantes que eu acho super legal da gente poder, de tu poderes repartir aqui na live junto conosco. sim. Eu peguei eu peguei tô desde o começo assistindo, assim, e fez muito sentido o que o Jorge trouxe, a questão do propósito ali, sabe? Entender o porquê, assim. Então, a meditação, desde o começo, ela veio antes da psico, né? Quando eu ainda estava na administração, e foi uma coisa que me norteou muito a pensar sobre o que eu gostaria, qual a profissão que faria sentido na minha vida, assim, porque eu fiz essa migração depois dos 30 ali, né, com toda essa questão que vem junto, assim, da gente se aventurar numa nova profissão. Então, desde o começo, assim, tem esse por trás, assim. Dentro dos estudos, assim, o que eu noto, que é uma prática, não só a prática, mas um momento de eu focar no aqui no agora, no aqui e agora, no presente, né? Me trazer para o presente. Dentro desse contexto de pandemia, assim, as dificuldades que eu sinto é que a gente fica muito tempo conectado na frente das telas, como vocês trouxeram. E antes, quando a gente estava em sala de aula, a gente podia tinha o intervalo, tu saía, tu via gente, tu tinha o deslocamento até lá. Então, esses momentos eu me conectava, assim, com outras coisas, assim, tava no ônibus, eu conseguia me conectar comigo e com o que estava acontecendo fora, sabe? E, e nesse sentido, assim, das práticas de estudo, eu penso muito, assim, que às vezes o que eu procuro fazer são as pausas durante o dia, porque a Uhum, gente fica uhum, muito numa compulsão assim de ler e atendimento e estudar. Então, essas pausas com qualidade de presença, sabe? Porque muitas vezes a gente está ali, chega o horário do almoço, almoça correndo, mas assim, prestar atenção nos sabores, prestar atenção nos aromas, prestar atenção no que a gente está vendo, né? Fora da janela, né? Um pôr do sol. Então, isso tudo para mim me recarrega de alguma forma, me conecta de volta para eu estar conseguindo dar conta do que eu tenho que dar conta. E dentro da psicologia, a gente acaba ficando muito na mente, né? Num funcionamento assim de estar sempre pensando, é muita teoria, muita leitura. Então, e esse processo do sentir, ele fica bem prejudicado se Uhum. a gente fica no automático, né? Então, eu procuro sempre assim fazer essas pausas e me permitir sentir, me conectar com o meu corpo e com a minha capacidade sensorial, assim. Acho que isso me dá muito recurso. Para os atendimentos também, eu estava comentando com a Giana que quando se consegue fazer isso, até o que o paciente está me trazendo, né, em terapia ali, fica mais fácil de eu conseguir me conectar com ele, de eu conseguir estar no Sim. momento presente, não ficar naquela coisa da mente, né, do julgamento, uhum, uhum, com a atenção prejudicada, né. Então, uhum. nesse sentido, assim, tem me ajudado bastante, assim, lógico que não é essa perfeição toda, que a gente não consegue fazer isso todos os dias, tem dias que a cabeça não permite mesmo. Aí entra o que o Jorge falou, sabe? No início, assim que eu comecei os estudos, que eu retomei, eu tinha muito uma questão de eu vou estudar primeiro, a prioridade é estudar. E aí eu sentava na frente do computador e parecia que eu não tinha muita produtividade, eu me dispersava e ficava
lendo e relendo várias vezes, assim. Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a mudar, assim, né? Vamos arrumar o contexto primeiro, vamos ter a parte do lazer, né? Ver os amigos, interagir, daí, tô confortável, tô bem aqui. Eu acho que agora eu posso sentar e estudar. E isso trouxe bastante qualidade, assim, saber o que vem primeiro, assim, né? Elencar essas prioridades. Enfim, comecei a falar. É bem legal, bem na prática, né? Essa conversa que a gente está tendo é legal de escutar. Mas é isso, assim, então, das práticas, e tem a prática em si, assim, que tem um dia, pelo menos, da semana, o pessoal que faz academia, né, tem o dia do lixo, eu tenho o dia do autocuidado, daí um dia da semana eu tiro para me cuidar, assim, de fora para dentro, assim. E é uma coisa que me faz bastante bem, e daí nesse sentido, daí sim, eu acalmo, sento e faço a prática em si. Mas no dia a dia eu procuro estar sempre ligada com essa questão da qualidade de presença, assim. Seja no banho, seja numa refeição que eu estou fazendo, antes de Atenção dormir, ver a plena. qualidade, atenção plena, Uhum. e ver quais os pensamentos automáticos que estão vindo ali, assim. E eu acho que para a gente é muito mais complicado, porque a gente tem todo o conhecimento da teoria de psicologia, né? E aí a gente fica ali, né, pensando para onde está indo, para onde o pensamento. Então, acho que nesse sentido a gente acaba ficando muito na cabeça e a questão da meditação lá traz mais para o sentir, assim, que era uma coisa que eu sentia falta, assim, que me complementou bastante nesse sentido. Sabe, Josi, que dentro disso que estava trazendo, estava também lendo alguns artigos hoje de manhã, enfim, que foi até quando a gente conversou, e, e um deles estava falando justamente sobre isso, assim, eu tô até com a colinha aqui, que a gente diz para os estudantes que a gente também utiliza, né, para relembrar de todas as informações, e na Faculdade de Psicologia de Santa Bárbara, na Califórnia, foi comprovado que a meditação ela melhora tanto a concentração quanto a memória e também ajuda no desenvolvimento da criatividade, né? Então é bem isso que tu estava trazendo, né? O quanto tu começou a expandir a tua vivência, enfim, e começou a pensar em outras formas de poder ter os teus momentos, assim. Então, tu conseguiu parar para pensar e rever a maneira como tu estava estudando e também rever a maneira como tu estava te organizando e perceber que, bom, acho que eu preciso de um dia do autocuidado, né? Sim, sim. E acho que nesse sentido, assim, acho que não tem receita certa, né? Tem o que funciona para cada um, assim. Acho que cada um vai saber o seu tempo, né? E eu, às vezes, confesso que sinto falta de alguma coisa de exercício físico dentro disso, assim, para ajudar a me conectar, tá mais no corpo, sabe? Mas o processo é singular, assim, é o caminho de cada um. Enfim. Essa questão, né, de presença que tu falou, isso é interessante quando a gente olha no yoga, ali tem muitas ferramentas que a gente usa para cuidar bastante disso, né? A meditação eu costumo insistir nessa questão da reflexão, né, desse processo até de análise muitas vezes, mas essa presença na respiração, presença no corpo e trazendo essa sensibilidade, né? Que isso é uma coisa que nos falta muito, né? Até como cultura, a gente tem poucos recursos, a gente aprendeu muito pouco a fazer isso, né? E isso é essencial. Acho que a Josi travou um pouquinho. Agora voltou. Voltei? Voltou. Essas questões, assim, e encontrar essa questão do prazer, assim, no dia a dia, né? O Jorge estava falando dos pilares ali, né? Da meditação, assim, e do yoga, né? Essa questão mais
da filosofia em si, assim, a questão do quanto a gente tem que fazer essa preparação, né? E às vezes tem momentos da vida da gente que tá uma correria, por exemplo, em outras épocas eu não conseguiria estar fazendo isso, sabe? De sentar e ter todo esse apreço por isso, assim, por essas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes, assim. É uma coisa que é muito cultural, mas e demora um tempinho, assim, até a gente ver valor nisso, sabe? Uhum. Mas era isso. Tem uma pessoa que trouxe, que comentou aqui que o estudo que nós falamos aqui lembrou de uma série da Netflix, Headspace. Eu acho que é assim que se pronuncia. Depois, quem tiver interessado, posso também citar o artigo, né, que eu li. Mas muito obrigada pela tua colaboração. Vou olhar, Fernanda. E sugiro para as pessoas também, assim, porque é bem dentro do assunto que nós estamos falando nesse momento. Eu tô bem perdidinho de tempo aqui. Como é que a gente tá? Mas acho que Agora estamos numa hora, né? estamos em 1 hora. Então, pessoal, quero agradecer a participação de vocês, quero agradecer a participação do Jorge, quero agradecer a participação da Josi, né, de todos que compartilharam esse momento junto conosco, que puderam estar aqui usufruindo, compartilhando, sugerindo, né, e quero colocar, o NAP está sempre à disposição, vocês podem entrar em contato conosco, tanto através do Instagram quanto pelo e-mail nap@ufspa.edu.br e nós vamos nos encontrando nas próximas lives. Também agradeço, Jorge, especialmente tu estares aqui conosco, né? Tu dividires o teu tempo, dividires o teu conhecimento. É sempre muito bom estar na tua companhia. E tu, Josi, também por disponibilizar, por estar aqui conosco e dividir a tua experiência. Obrigada, eu que agradeço o aprendizado. Muito obrigado a vocês também. E eu abraço a todos que estão escutando aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.